Boa noite, estamos ao vivo. Boa noite, estou aguardando o pessoal entrar para a gente começar a discussão. Essa live tem o objetivo de ser mais breve, né? Um pouco mais curta, mas agregar já para a mudança de comportamento do dia a dia em consultório. Eu vou segurar um pouquinho aqui, né? Até todo mundo receber e conseguir entrar. E a gente já começa as discussões. Fiquem à vontade, meninas, enquanto vocês estão entrando, para mandar dúvidas, mandarem curiosidades, alguma coisa que queiram agregar. Porque nosso objetivo hoje é discutir sobre ardência genital. Tem muito o que ser falado sobre isso, mas a gente vai tentar focar no que a gente precisa entender, assim, minimamente como fisioterapeutas, né? Oi, boa noite. Então, vamos lá. A gente vai começar a conversar. Vocês estão me perguntando aqui por mensagem, né, no Instagram, se a gente vai deixar a live salva. E não. A intenção, vou explicar para vocês, né, enquanto a gente aguarda mais pessoas entrarem, principalmente a minha equipe, porque esse é o principal objetivo. Estê, se estiver aí, conseguir avisar todo mundo que a gente já vai começar as discussões, eu super agradeço. Então, o objetivo, pessoal, eu vou explicar para vocês de onde surgiu, né, a ideia da gente fazer essas discussões. Primeiro, porque eu amo isso, a gente aprende muito juntas. Tô longe de ser detentora da verdade, né, do conhecimento, pelo contrário, eu quero trazer um pouco do que eu sei, do que eu estudo, do que eu faço no meu dia a dia, mas quero ouvir vocês. Como que vocês se viram com os mesmos problemas, quais são as dúvidas que vocês têm, né, com as mesmas questões. Então, hoje a gente vai discutir sobre ardência genital. Primeiramente, a gente precisa entender, né, quais são as causas que levam à ardência, tentar identificar uma ardência em comum em pessoas diferentes podem ter motivos completamente diferentes. Tem muita coisa que a gente vai fazer na prática que é praticamente mesmo parecido, tem o mesmo raciocínio, mas entender o porquê que é igual, apesar das pessoas serem diferentes, ou por que o tratamento é diferente, não segue um protocolo, é o que vai com certeza fazer com que a gente consiga fazer nossa paciente melhorar, né? Tem uma eficácia aí muito melhor. Eu ia falar para vocês, né, antes da gente começar com o conteúdo clínico, como que surgiu a ideia dessas lives. Primeiramente, quem nos acompanha aqui sabe que a gente adiou um pouquinho o começo, era para começar na primeira quarta-feira de março, né? Esse tinha sido o nosso combinado, mas infelizmente eu peguei uma dengue e eu fiquei mais de 10 dias aí sem conseguir seguir a minha rotina da forma mais apropriada. Então isso fez com que a gente adiasse esse início, por isso que a gente está dando início hoje. Algumas pessoas que estavam muito interessadas, que tinham marcado agendas, etc., pediram para que a gente começasse às 7. E na minha própria correria aqui da noite, como mãe, criança, correndo, etc., acabei também precisando de mais alguns minutinhos. Mas a ideia é que a gente faça uma discussão. Então, vocês vão ficar à vontade para duas coisas. A partir de hoje, eu vou convidar vocês. E vocês vão, acho que pegar o jeito me acompanhando aqui todas as quartas, que vai ser sempre mais ou menos assim. Primeiro, conversem comigo por mensagem, mandem mensagens. E segundo, podem pedir para participar. Se vocês tiverem um caso para comentar, perguntas, essa é a hora. Pede para participar e dependendo de como eu estiver aqui no meu raciocínio, na nossa discussão, eu vou aceitar conversar com cada uma de vocês, tá bom? Então, é para ser um bate-papo. A gente já tem algumas perguntas aqui, muitas pessoas tinham pedido para a gente falar de ardência e acho que eu tô sendo prolixa porque eu não contei para vocês até agora como que surgiu a ideia. A ideia a gente faz encontros científicos com a minha equipe na Clínica Pelvin e a ideia é a gente discutir artigos científicos, pacientes que estão assim difíceis de terem uma melhora, que de repente unindo mais cabeças, já diz o ditado, né, que mais de uma cabeça pensa melhor que uma, e a gente resolveu
abrir essas discussões para vocês também contribuírem, agregarem a nós, a gente aprende com vocês e traz para o nosso paciente, e para a gente também poder contribuir com o conhecimento de vocês. Por isso que a intenção aqui é uma troca, não é um unilateral, certo? Então vamos começar, porque a gente não tem muito tempo, esses encontros é para serem entre 40 minutos, no máximo 1 hora. Aqui então eu tenho algumas perguntas que eu anotei, mas eu vou começar tagarelando. Alguns dias vão ser com slides, outros a gente vai enviar artigos, tudo bem? Mas a ideia então é a gente começar entendendo um pouquinho de fisiopatologia, de algumas condições que trazem ardência vulvovaginal. A gente vai falar mais do público feminino, ok? Então, na ardência vulvovaginal, gente, vamos falar o óbvio sempre precisa ser dito. Ardência vulvovaginal. Qual que é o primeiro diagnóstico que vem na cabeça de vocês? Escrevam aí. Qual que é o primeiro diagnóstico que vocês pensam? Será que é? E será que ela tem? Ou que a gente pode, pelo menos, tentar tirar aqui da lista? Se uma paciente vem para você e fala: eu te procurei porque ninguém consegue me ajudar, ninguém consegue resolver o meu problema, e eu tenho muita ardência, essa ardência vem e vai, eu não consigo entender o que é que acontece. Perfeito. Muito obrigada pela resposta. Vulvodínia. A vulvodínia, ela tem... Não vou falar só de vulvodínia, gente, mas quando a gente fala de ardência, de queimação, a gente precisa pensar com toda certeza se é um caso da gente, pelo menos, tentar tirar a possibilidade dessa paciente poder ter um diagnóstico de vulvodínia. Perfeito, nem deu tempo de eu perguntar e a Ana já escreveu aqui. E a síndrome geniturinária da menopausa? Com toda certeza. Então aqui a gente já começa nosso principal confundidor. Será que essa paciente tem vulvodínia? Será que essa paciente tem síndrome geniturinária da menopausa? Será que ela tem um perfil que ela pode ter as duas coisas associadas? Ou ainda, ela tem outros diagnósticos. Gente, tô sentindo falta de uma caneta. Só um minutinho que eu também tô de escritório novo. Muita coisa acontecendo diferente aqui. Então, vamos lá. A gente já falou da vulvodínia como possibilidade para justificar essa ardência. E a gente falou da síndrome geniturinária da menopausa. E, bravamente, alguém aí escreveu. Peraí que eu vou voltar para ver quem foi. Foi a Constanza, né? Eu tô tentando lembrar quem que é da Pelvic World. Constanza, é você, não é? E alguém falou bravamente aí que além da síndrome geniturinária da menopausa, que a gente pode falar carinhosamente aqui como SGUM, já falo para quem estiver aí tentando lembrar o que é. Além da vulvodínia, a gente tem outros diagnósticos. Então eu queria que vocês escrevessem outros diagnósticos e a Constanza lembrou aqui 2 importantíssimos. Vaginose citolítica, candidíase, né? São diagnósticos diferenciais que nossa paciente com certeza pode referir ardência vulvovaginal. E a gente vai falar de cada uma delas. Mas tá faltando aí. Quem quer colaborar e tentar mandar mais causas? Quais são outros motivos de ardência vulvovaginal, pessoal? Enquanto vocês escrevem, eu vou discorrer sobre o primeiro que a gente comentou, a vulvodínia. Tem muita discussão, né, pra lá e pra cá sobre, mas qual que é a diferença de vaginismo e de vulvodínia? Bom, em primeiro lugar, a gente tem que saber a semelhança. A semelhança se a gente parar pra pensar que o vaginismo tem contração involuntária dos músculos do assoalho pélvico, com certeza isso vai compor o aumento do tônus ativo do músculo do assoalho pélvico. Isso significa que o tônus da paciente com vaginismo está com toda certeza aumentado. Na paciente com vulvodínia, sem saber exatamente o que veio primeiro, o ovo ou a galinha, ou seja, o músculo do assoalho pélvico dela está tenso e dói, ou dói e ficou tenso como reflexo de proteção, a gente também tem uma paciente com aumento de tônus do componente contrátil. Ela também está
com uma contração excessiva, um músculo do assoalho pélvico não relaxante, né? Que do inglês vem de literalmente non-relaxing pelvic floor, que a gente não tem um termo tão bonito em português para fazer essa tradução. Ao pé da letra seria um não relaxante. Então, quando a gente vai pensar em semelhanças, por isso que confunde, as duas pacientes têm aumento de tônus do assoalho pélvico e a gente vai precisar normalizar esse tônus como primeiro objetivo terapêutico, salve, é claro, algumas exceções, por exemplo, fobia ao toque, etc., que a gente tem que trabalhar daí perifericamente. Agora, qual que é a diferença? A gente tem uma paciente com vaginismo que pode referir ardência, queimação, quando a gente, por exemplo, está tentando fazer a deformação dos músculos do assoalho pélvico. Ela pode referir ardência como uma sensação de vai rasgar, um tecido que está numa inércia que não quer fazer uma distensão, uma deformação. Mas não é uma ardência que é tocando já arde, como seria no toque da vulvodínia. Então, essa grande diferença entre a ardência da vulvodínia e a ardência do vaginismo, focando que esse é o nosso assunto aqui da discussão de hoje, é principalmente porque na vulvodínia a gente vai encontrar, com toda certeza, disestesia, ou seja, a alteração do que a gente tem nas pacientes, nas terminações periféricas, do tato, do calor, do frio, da vibração, da pressão. Então, aquela informação que está sendo recebida perifericamente na região da vulva e da vagina, ela vai ser interpretada pelo sistema nervoso central, e daí a gente tem 3 possibilidades, né? Perifericamente tem alguma alteração nessas terminações nervosas, por exemplo, elas estão hipersensíveis, existe uma alodínia com toda certeza, né? Tá aí o nome da vulvodínia, alteração dessa sensibilidade, alodínia na vulva. Então vai ter essa alteração da sensibilidade local. E daí a gente precisa mapear para entender exatamente aonde está essa alteração. E aí a gente poderia falar muito mais tempo se a gente entrar no universo da vulvodínia, porque a gente tem que entender os subtipos. A gente consegue mapear muito bem a vulvodínia provocada, mas é muito difícil mapear muito bem a vulvodínia que é espontânea ou não provocada, que é o mesmo tipo, tá bom? Então, se alguém quiser falar mais sobre isso, tiver alguma dúvida, a gente pode tentar dar uma mergulhada nesse assunto. Agora, vamos tentar seguir para as outras coisas que a gente precisa ainda falar. Então, a vulvodínia é com certeza uma possibilidade de ardência e, por incrível que pareça, ela é a primeira que a gente talvez devesse pensar em diagnóstico, mas é a última que a gente de fato diagnosticaria na nossa paciente. Por quê? Por terminologia, a vulvodínia ela é definida como ela precisa ter a rule out, a gente não pode considerar as possibilidades de ter um diagnóstico que justifique essa ardência. E daí vocês já falaram alguns, estou esperando vocês escreverem aí outras que a gente ainda não comentou. Eu vi que a Simone também já mandou uma. Simone, cadê? Herpes, isso aí. Herpes pode ser outra. Então a gente falou, vulvodínia pode ser uma causa, síndrome geniturinária na menopausa pode ser uma causa, candidíase pode ser uma causa, vaginose citolítica pode ser outra causa. Eu queria que vocês lembrassem pelo menos de mais uma que também tem essa pegada aí pensando em vulvovaginite, em alteração. Quem lembra? Muito comum da ardência também, fissura. Escrevam aí, eu tenho certeza que vocês sabem. Então, quando a gente pensar em diagnosticar essa paciente com vulvodínia, a fissura vaginal, né, pode levar a ardência, muito bom, mas a fissura vaginal, ela é um sinal, não é um diagnóstico. Então, geralmente, quando a paciente tem fissura vaginal, e a gente vai ter um encontro, não sei se vocês viram, as meninas colocaram hoje nos stories, eu acho que tá no feed, ou era pra estar, qualquer coisa a gente põe depois, os temas que a gente vai discutir. E tem um dia que a gente só vai falar de fissura vaginal, porque é extremamente importante a gente discutir o tratamento. Ela geralmente é crônica, diminui muito a qualidade de vida das mulheres, mas ela é uma consequência a diversos fatores também completamente diferentes. Então, fissura vaginal leva ardência? Com certeza, mas se está acontecendo a fissura, principalmente recorrente, a gente precisa entender onde está o buraco, provavelmente ele é mais embaixo.
A vaginose associada à radioterapia, sim, qualquer alteração, qualquer disbiose, a gente já falou de algumas aqui, por exemplo, a vaginose citolítica, ela é uma disbiose, é uma alteração do ambiente ali, da microbiota, né, vaginal, que por essa alteração vai levar a consequências. Olha o nome, gente, vaginose, não é it. Então a gente não tem aqui uma infecção, necessariamente uma inflamação, mas a gente tem uma disbiose, uma alteração da microbiota. E citolítica, citolítica lembra o quê? Citólise, que é quebra celular. Então a vaginose citolítica, que é uma disbiose vaginal, ela vai acontecer por causa da acidificação do pH. Podem medir o pH dessa paciente. Se ela tiver nesse rumo, provavelmente o pH dela está muito ácido. Lembrando que o pH vaginal deveria, numa paciente que está num período reprodutivo, que não tem um hipoestrogenismo induzido ou fisiológico, né, por exemplo, na menopausa, o pH vaginal deveria estar entre 3,8 e 4,5. Então, quando a gente mede o pH de uma paciente que tem característica de vaginose citolítica, ela vai ter um pH ainda mais ácido do que a acidez comum. Então, lá por 3,5, 3, já peguei pacientes com 2, 2,5. Então, é muito comum a gente ter essa condição. E por causa da citólise, tem muita quebra celular, por causa desse ambiente altamente ácido, ela vai ter a sensação de prurido, dá às vezes esse comichãozinho, essa sensação de coceira, confunde muito com candidíase, mas ela também sente ardência, exatamente por causa da citólise, tem mais fissura, expõe mais terminação nervosa. Então, a gente também tem essas pacientes referindo mais ardência. É um diagnóstico diferencial com toda certeza. Pacientes altamente estressadas em período reprodutivo têm acidificação do pH, são candidatas para a vaginose citolítica e a gente precisa pensar quando pensa em ardência também. Alguém escreveu aqui o que eu estava esperando. Constança, de novo, líquen. Líquen com toda certeza pode gerar ardência, é uma outra causa. Então a gente já falou de vulvodínia, a gente falou de vaginose citolítica. Vamos falar um pouquinho do líquen. O líquen escleroso atrófico, olha o nome, né? Atrófico. Ele faz essa atrofia da mucosa, deixa ela também mais fininha, de novo, terminação nervosa mais exposta, mais fácil de fazer fissura, de fazer escoriação. E por causa do líquen, que a gente tem hoje ele, né, com uma fisiopatologia considerada idiopática, mas com uma teoria de ter uma alteração do sistema autoimune, essa paciente ela tende a fazer também uma alteração da mucosa vaginal. Às vezes, se vocês pegarem alguém ainda muito no início, que às vezes não tem um diagnóstico, não passou por uma biópsia, que é o padrão ouro, né, para diagnóstico, conduzida pelo ginecologista, ela pode ter uma alteração ali da coloração da vulva. E o aspecto da mucosa vaginal, quando a gente afasta os lábios externos, expondo o introito vaginal, é típico de uma paciente com síndrome geniturinária da menopausa. Então, a gente vai ver uma atrofia de mucosa, né, uma friabilidade de tecido muito, muito grande. A sensação que a gente tem é que se a gente afastar mais essa mucosa, a gente vai fazer fissura, vai machucar, ela vai sentir ardência. E daí a gente tem que acender aí um alerta, não desesperar a paciente de jeito nenhum, mas dar uma investigada, ver o que o ginecologista já falou, de repente conduzir para alguém que entenda. Isso aí também, o líquen, estava faltando ele. Então, o líquen escleroso atrófico também é algo que a gente precisa pensar em deixar ali como um diagnóstico diferencial. Vulvodínia, líquen e vaginose citolítica, certo? Aí eu com o meu TDAH tenho que ter uma organização, senão eu fico prolixa ainda mais. Então a gente já falou desses 3. Agora estão faltando alguns que vocês já comentaram. Vamos para a síndrome geniturinária da menopausa. Não, Carol, infelizmente a gente não vai deixar gravada. A gente sempre vai fazer essas discussões ao vivo e eu gostaria que vocês estivessem aqui participando ativamente,
mas não tem problema. Quando vocês perdem uma, quem sabe conseguem, né, participar de outra. E antes de eu falar da síndrome genitária da menopausa, aproveitando que a Caroline perguntou se a gente vai gravar aula, e lá no começo eu tinha falado que não, eu vou explicar o porquê. A gente vai fazer essas transmissões pelo YouTube, mas por enquanto eu não consegui aprovação para fazer essa transmissão ao vivo. Para quem me conhece sabe, eu não sou muito boa de tecnologia e eu tenho um canal no YouTube que eu nunca explorei. Hoje que eu peguei ele para entrar e daí fiquei sabendo que eu tinha que ter um número mínimo de seguidores, mas eu nunca tinha divulgado. Então faça um favor, quem tiver interesse em acompanhar essas aulas, já faz lá, por favor, não é login, vocês me entenderam. Se cadastrem no canal. Daqui a pouco a gente põe aqui o link, tem também nos stories, porque isso vai ajudar a gente a fazer as transmissões por lá. E daí lá sim a gente vai gravar. Então quem perder ou quiser ler de novo, assistir de novo, até interagir, né? Porque a gente pode continuar depois o tema nos comentários. A gente vai conseguir fazer, eu acho que a semana que vem já, não sei se eu tô sendo muito otimista, já vai ser por lá, tá bom? A gente sempre vai avisar aqui. Obrigada. É isso aí, Tamires. Já se inscreve no canal. Não está sendo monetizado, não é nada disso. É só pra gente ter uma ferramenta que ela é muito mais fácil, tá? Pra ter essa interação didática. Então se inscrevam no canal do YouTube. Estê, se você puder pôr o link aí, eu vou te agradecer também. Então a gente falou que quando uma paciente chega com ardência vulvovaginal, a gente precisa pensar, será que ela tem vulvodínia? A vulvodínia, a gente só consegue bater o martelo depois que a gente já passou um período com a paciente e entendeu e tem certeza que ela não tem outros motivos para ter um diagnóstico diferencial que justificaria a ardência, que como a gente está vendo aqui nesse bate-papo, são várias, são muitas. Então, qualquer situação que leve a ardência para ela, a gente não pode diagnosticar a vulvodínia, porque ela é um diagnóstico de exclusão. Mais para frente, persistindo outras características da vulvodínia, né, principalmente a cronificação dos sintomas, a gente pode até entender que essa paciente tem 2 diagnósticos sobrepostos, né, vulvodínia e líquen, por exemplo, vulvodínia e SGUM, síndrome genitária da menopausa, vulvodínia e a gente falou de um bom, vaginose citolítica, que combinação comum, né, no consultório é essa? Pode acontecer. Então, não é que não vai ter sobreposição diagnóstica com vulvodínia, vai. Mas para a gente ter certeza que seja vulvodínia, a gente tem que entender se o sintoma vem tipicamente e só pela vulvodínia ou se tem alguma outra causa que a gente às vezes trata, melhora, então não era vulvodínia. Tudo bem? Foi isso que eu tinha contado, tô tentando trazer aí para quem entrou depois. A gente comentou de vaginose citolítica, que se dá pela acidificação do pH e leva à citólise por causa dessa acidez tão grande. E a gente também comentou aqui sobre o líquen, tá? Que geralmente existe a teoria do autoimune, que leva a essa atrofia também terminações nervosas mais expostas, mas o que acontece com o líquen também, meninas, é que a gente tem uma tendência até um afinamento tão grande, um enrijecimento tecidual do canal vaginal tão forte, que a gente perde a mobilidade tecidual e com isso o tônus dessa paciente vai subir, mas graças ao tônus passivo e não ao tônus ativo, ou seja, ao tônus que é composto pela estrutura, pela arquitetura desse tecido, e não pelo músculo que está tenso, como no caso que a gente começou a falar aqui de vaginismo e vulvodínia, por exemplo, tá? E daí, se esse tecido tá tão tenso, tá tão tenso é errado, tá? Porque tecido não é músculo, não é para ser tenso. Me corrigindo aqui, se esse tecido tá tão inelástico, né? Perdeu a viscoelasticidade dele. Quando ela tem uma tentativa de penetração sexual ou então uma penetração instrumental, né, pelo ginecologista, é claro que ela tem a tendência a fazer fissura, né, porque ele não está aceitando a elasticidade, então ele rompe. E daí a gente tem essa situação de ter fissura levando a ardência também. Então são 2 causas numa única moeda
que a gente vai ter justificando a ardência. Podem escrever, já já eu paro para ler as dúvidas, tá bom? Só vou seguir com o meu raciocínio aqui mais um pouco. Então, no líquen, vulvodínia e a vaginose citolítica são causas de ardência. Uma muito comum, né, a gente sabe, enquanto mulher, candidíase vulvovaginal. É claro que se ela tiver com uma infecção agudizada de candidíase, ela também vai ter ardência. Às vezes, ela tem uma candidíase de recorrência e ela acaba ficando quase subclínica. Então, o que resta para ela não é aquele prurido intenso, aquele eritema exacerbado, mas ela fica com um pinicar ali, um ardido mais comum. E como ela não é tão óbvia, tem muita gente que acaba se confundindo e pensando, não, candidíase seria mais óbvio, não é tão óbvio assim. Tem um estudo foi meu orientador, né, o Dr. Paulo César Giraldo, e eu devo todos esses conhecimentos de vulvovaginite a ele. Ele conduziu uma tese de um aluno dele, médico, ginecologista, e eles avaliaram mulheres que tinham sinais clássicos de candidíase vulvovaginal, e eles viram entre os ginecologistas quem faria o diagnóstico correto. E apesar desses sinais serem clássicos, eles viram que 50% dessas mulheres com todos os sinais típicos de candidíase não tinham candidíase vulvovaginal. Tinham vaginose citolítica, tinha algum outro tipo de disbiose, tinham vulvodínia sendo diagnosticada de forma errada. Então, olha a importância da gente ter bons profissionais também acompanhando a nossa paciente do outro lado, né? Isso que seria, de fato, o raciocínio multidisciplinar, que de fato investiguem, porque nem tudo que parece é. E essas vulvovaginites, muitas, elas precisam ser estudadas ali microscopicamente para ter certeza. Muitas pacientes acabam não respondendo mais ao tratamento porque não é o que tinha, foi tratada às vezes de forma errônea, né? Então é um raciocínio que, enquanto profissional da saúde e de primeiro contato que somos, a gente precisa também lembrar e agregar, tá bom? Então a candidíase, com certeza. Faltou falar da síndrome geniturinária da menopausa. A síndrome geniturinária da menopausa foi um termo mais novo, né? Para quem se formou já há algum tempo e está na saúde da mulher, a gente chamava de vaginite atrófica. E ficou politicamente incorreto, né? Por vários motivos. Porque, primeiro, que é um termo que denigre um pouquinho a sensação da paciente de se sentir atrofiada. E também porque ela não entregava todos os sintomas que de fato essa paciente apresenta. Como tudo que a gente caracteriza em síndrome, a gente tem vários sinais fazendo parte, né, dessa condição. E na síndrome geniturinária da menopausa, o que a gente espera são alguns deles. Por exemplo, perda urinária aos esforços, fissura recorrente, ardência ao ter relação ou dispareunia, né, de penetração, atrofia ou uma mucosa mais atrófica, ressecamento vaginal, né, diminuição da lubrificação durante a relação sexual. Então, todos esses sintomas, eles compõem a síndrome geniturinária da menopausa. Apesar desse nome, porque ela é típica do hipoestrogenismo que acontece com a falência, né, dos ovários fisiológica à menopausa, a gente tem 1 zilhão de mulheres, aqui exagerando, né, para um efeito dramático, passando por hipoestrogenismo ao longo da vida por outros motivos. Então, nesse guarda-chuva da SGUM, da síndrome geniturinária da menopausa, que pode levar à ardência, a gente vai ter mulheres que estão amamentando na amenorreia lactacional, né, que faz também hipoestrogenismo, e dela não forma endométrio, não tem todas as consequências aí do estrogênio fisiológico, e ela pode ter um ressecamento, independente da via de parto. Por isso que a gente precisa ajudar essas mulheres a fazer alongamento do músculo do assoalho pélvico, porque ela pode estar com rigidez, tanto ativa quanto passiva, né, daquela arquitetura que a gente comentou aqui. Ela tá com certeza ressecada, então um lubrificante, sem dúvida, vai fazer aqui uma diferença, mas principalmente o hidratante vaginal, se a gente pensar enquanto tratamento.
Além das mulheres que estão amamentando, aquelas que fazem bloqueio hormonal, porque estão tratando, por exemplo, endometriose, né? Para aqueles que seguem a teoria da endometriose que deveria fazer bloqueio. Esse é um outro papo que a gente vai ter quando discutir endometriose. Bloqueio hormonal por causa de tratamento oncológico. Tem mais um monte de gente, hein? Cirurgias de oforectomia, né? Então, estão sem ovário, tiveram uma menopausa induzida por cirurgia e tratamento. Enfim, muitas mulheres que podem estar aí hipoestrogênicas e apresentarem os sintomas da SGUM. Então, a gente precisaria também pensar nesses casos. O que ajuda aqui não é um único fator, tem que ter todo esse raciocínio na entrevista, ali na anamnese. Mas o que ajuda na prática, de novo, aqui vai ser pH. Porque quando a gente tem um estrogênio reduzido, a tendência desse pH vaginal, que, repetindo, deveria ser entre 3,8 e 4,5, é alcalinizar. Então, oposto à vaginose citolítica, olha como a gente vai criando aí caminhos para diferenciar, né, as nossas dúvidas. A paciente que está com um hipoestrogenismo, ela tem um pH muito alto. Então, com esse pH alto, vai ser mais corriqueiro que ela tenha essas atrofias daí por outro lado, certo? É quase o oposto do que a gente vinha falando aqui. Vejam por que a gente não pode fazer o mesmo protocolo com todo mundo, né? São coisas completamente diferentes. E a gente tem muito que orientar na vaginose citolítica. Se vocês quiserem saber, a gente pode conversar um pouco sobre isso, sim. Herpes causa ardência, é mais fácil de diagnosticar, porque geralmente ela tem lesões, né, típicas. A própria paciente já costuma entender que ela tem essa recorrência. E acho que a gente acabou falando um pouquinho de todas já, né? Fissura vaginal. Então, deixa eu entender. Assim, quando a paciente faz radioterapia, né, Ana? Muito bem lembrado. Ela vai tender a fazer a estenose, principalmente se ela fizer bracterapia, né, a radiolocal. E daí ela tem a mesma condição que a gente estava comentando do líquen, da síndrome geniturinária da menopausa mais grave, né, que está há muito tempo ali sem tratar, que essa atrofia da mucosa, ela fica bem sensível, bem atrófica mesmo, mais fácil de fazer fissura, de fazer escoriação, mais friável. Mas além disso, ela tem uma perda da elasticidade extremamente importante, né? Por causa do dano direto e indireto ao DNA celular ali induzido pela radioterapia para diminuir a proliferação de células de multiplicação rápida. Então, com certeza é um caso também aí para a gente adicionar essa lista que pode levar à ardência também. Bom, eu vou voltar para dar uma olhada nos comentários. Esse é o momento que eu gostaria de bater mais um papo com vocês. Já falei sobre deixar gravado. Que pena, né, Caroline? Mas depois a gente vai ter outras oportunidades. Já pedi para vocês se inscreverem no canal do YouTube, porque daí a gente consegue deixar esses vídeos salvos lá e vocês podem estudar a hora que quiserem e comentar coisas, agregarem, né? A Fernanda tá perguntando se a vulva da paciente com vulvodínia fica mais avermelhada. Fernanda, a vulva, não. O que a gente tem na verdade, isso dá uma discussão gigante. Vamos lá. Se a gente voltar, segundo o critério de Friedrich, a gente precisava antes ter hiperemia como um dos fatores diagnósticos para vulvodínia. Acontece que essa hiperemia, de novo, como a gente não tem primeiro, a gente não tem fisiologia definida, né, da vulvodínia. Fisiologia até sim, mas a fisiopatologia, o porquê que ela se instala, tanto a primária quanto a secundária, a gente não tem uma única proposta típica que se aplique a todas as pacientes com vulvodínia. Então, quando isso acontece, tudo que vem na sequência, de tratamento até a própria avaliação, ela não tem um padrão, um protocolo tão perfeito. E isso acontece já na inspeção visual. Então, em teoria, lá atrás, segundo Friedrich e todo mundo que veio depois citando ele, e realmente percebendo um padrão, né, mais recorrente, é que as pacientes com vulvodínia, elas tinham sim uma hiperemia aumentada quando comparada a controles. A gente tem estudos mostrando isso.
Mas depois, se eu não me engano, em 2021, a Sophie Bergeron, que é uma pesquisadora muito intensa em vulvodynia, ela é psicóloga, mas ela tem uma equipe multi, eles viram, ela tá lá em Montreal fazendo as pesquisas, eles viram que pacientes com vulvodynia poderiam ou não ter hiperemia. Então ela propôs esse critério de Friedrich, que a gente ficou citando por anos, modificado, tirando a hiperemia. Essa hiperemia não seria da vulva, ela seria ali do vestíbulo vaginal. Então, quando a gente faz o afastamento do lábio externo, aquela transição entre o que seria o lábio externo aqui na parte de dentro do lábio externo, que a gente chamava de grandes lábios, e essa parte mais de dentro que vai começar a sair para os lábios internos, que a gente chamava de pequenos lábios, e toda essa volta, essa perimetria, é a linha de Hart. Então é uma parte anatômica que a gente tem ali como referência. Até o introito vaginal, que a gente tem aquelas pelinhas, né, que elas estão inchadas. Eu adoro essa dinâmica com as alunas porque elas sempre falam: o que é isso? Ela é um resquício himenal, que é outro ponto ali de referência anatômica. Então, desse resquício himenal até a linha de Hart, H-A-R-T, a gente tem o vestíbulo vaginal. É esse que tem hiperemia, segundo a literatura científica, nas mulheres com vulvodynia. Mas a gente tem agora o critério modificado por Bergeron. Então, ainda assim, não é porque ela falou em 2021 que pronto, né, caiu por terra. Mas, atualmente, a gente não liga muito para hiperemia para as pacientes com vulvodynia, no sentido de precisa ter para diagnosticar, não. Mas a gente avalia. E é muito comum que elas tenham, sim. Então, quando existe essa hiperemia, é um dos fatores que eu gosto de quantificar, né? Já é um critério subjetivo, mas a gente quantifica entre grau 1, 2 ou 3, né? Ou com cruzes aí, mais 1, mais 2, mais 3. E com certeza é um sinal claro que vocês vão evoluir na paciente de vocês. Por quê? Até eu tive a oportunidade, né? Um dos braços do meu doutorado, a gente viu o índice de pulsatilidade e a velocidade de fluxo da artéria dorsal do clitóris em pacientes com vulvodynia e controles, comparados a controles. E nesse estudo, até quem conduziu ele como quem fazia, né, as medidas foi a Etienne, que depois virou mestrado dela, tem esse artigo nosso. A comparação entre as mulheres com vulvodynia e sem vulvodynia, a gente viu que existia uma pulsatilidade ali diferente, e na nossa classificação, depois eu posso até falar mais sobre isso, porque foi uma luta para a gente estudar essa fisiologia nesse artigo. A gente viu que isso, na interpretação ali pelo Doppler do ultrassom, significava que as mulheres com vulvodynia tinham uma irrigação sanguínea diminuída comparado aos controles, né? Então isso contribuiu aí para a gente entender um pouquinho mais da fisiologia. Olha a importância do nosso papel enquanto fisioterapeuta, porque se está diminuída essa irrigação sanguínea das pacientes, e a gente sabe o nosso papel, tantos recursos que a gente tem para melhorar isso, e acaba sendo até consequência, na verdade, do que a gente faz. Qual que foi o raciocínio? Que a paciente que já tem o aumento de tônus, não interessa se é causa ou consequência, mas ela vai poder levar isso. E como eu explico para as pacientes, o músculo vai funcionar que nem um pé em cima de uma mangueira d'água. Então, o músculo aqui tenso vai diminuir a perfusão sanguínea periférica desses capilares sanguíneos, que foi o que a gente demonstrou. Se ele diminui a perfusão, ele diminui a vinda, mas ele também diminui a ida, né? O retorno venoso de periférico para central. E isso significa que vai acontecer uma estase venosa ali, que contribui também com a sensação de peso, de ardência, de incômodo. Então, quando a gente consegue bombear esse sangue, essa hiperemia vai diminuir. E a hiperemia pode estar presente nela porque a vascularização periférica não está dando conta de fazer o retorno venoso. E essa foi, na verdade, a nossa justificativa ali na discussão. Então, sobre o avermelhado, a gente já falou.
Na vaginose citolítica, como é a secreção vaginal? É parecida com a candidíase? Sim, eu também contribuí com um artigo, falando sobre a diferença dos aspectos laboratoriais e clínicos entre vaginose citolítica e candidíase vulvovaginal. É bem gostosinho de ler, assim, ele é facinho. E é exatamente esse o nosso drama na prática clínica, né? Principalmente dos ginecologistas, porque o papel de diagnosticar é deles. Mas no raciocínio, com certeza, muitas vezes vai ser nosso. Então, o que a gente precisa entender é o seguinte. Primeiro, vaginose, como tem uma disbiose, ela pode ter aquela leucorreia, né? Aquele corrimento branquinho, homogêneo, que é geralmente fisiológico, mas geralmente ele tá um pouco aumentado, diferente ali do que seria um mais fisiológico de fato. Nem sempre é tão fácil, às vezes ele não tá nem aumentado de fato. Mas, como tem ali uma secreção branca e os sintomas são muito parecidos, é muito comum de falarem, mas tem secreção, né? Não tá heterogênea como deveria ser na candidíase, mas pode ser que ela fique, enfim, essa é a confusão. Então, se a gente for justo, assim, em critério, né, de livro, que a gente sabe que não é bem assim na prática, a vaginose citolítica é homogênea, o corrimento dela, né, branquinho, mais líquido e homogêneo, e a candidíase tende a ser mais espesso e com certeza heterogêneo, são aqueles grumos, né, aspecto de nata, leitoso que a gente fala. Essa seria a grande diferença. Radioterapia pélvica, sim, já vi, já comentei, tudo bem? Mas esclerose múltipla pode desencadear a edência? Não sei. De verdade, eu não sei. Eu acho, assim, eu tô pensando, né, na fisiologia da esclerose múltipla e da ardência e tentando entender o que poderia acontecer. Eu acho assim, rigidez com certeza vai acontecer. Indiretamente, a rigidez pode levar à ardência? Pode, mas não seria bem uma ardência, acho que seria uma dispareunia, uma dor, assim, mais focal. Adoraria estudar mais sobre esse tema. Não sei, o que você acha, Laís? Tem algum caso que você está atendendo com esclerose e com ardência? Será que não está tendo uma sobreposição aí diagnóstica? Além de esclerose, talvez ela tenha uma atrofia, um hipoestrogenismo associado. Diretamente culpar, assim, a esclerose? Não sei se eu faria, mas pode ser desconhecimento meu, não sei mesmo. Endometriose entra, Daniele, por um motivo. Geralmente o bloqueio hormonal, né? Ou porque tá fazendo tratamento, ou porque quando ela menstrua, ela sente dor, então ela escolhe bloquear, né? Por isso. Então a endometriose vai entrar, mas é de uma forma mais indireta do que direta. A ardência típica, lembra que a gente tá falando de ardência, tá, gente? Não de dor. Então a ardência da paciente com endometriose, ela vai vir por um caminho assim mais corriqueiro, muito compatível com a síndrome genitália da menopausa, mais do que porque o endometrioma está pressionando o nervo que causa desestesia. Isso também é real, pode acontecer, mas não é tão comum, tão frequente. Tive uma paciente que ela tinha dispareunia e uma ardência no introito vaginal. Acredito por formato anatômico, acontece muito. Tinha pequenos e grandes lábios bem pequenos e pareciam não proteger tanto a região. Correndo risco aqui de ser naturalista, né? O corpo, dificilmente a gente culpa tanto, assim, o formato anatômico pelos lábios externos e internos serem diminuídos. Realmente, tem o papel de proteção, mas não é para causar uma ardência, porque eles são pequenininhos. Mas concordo, Daniele, porque se tá muito diminuído, pode ter ali mais fricção na calcinha, né? E a gente levaria de novo às exposições da terminação nervosa, mas eu acho que ela teria que ter uma somatória aí. Então, por exemplo, a gente não vai fazer esses lábios externos e internos aumentarem para proteger e pronto, resolver a ardência. Não vai ser por esse meio. Então, vamos tentar achar outros culpados, ou pelo menos porque a gente precisa pensar num tratamento mais efetivo para essa paciente também, né? Que não seja ali mudar a questão anatômica dela, que nem vai ser possível. E ainda que fosse possível, né, não seria viável. Então, por exemplo, ela tá mais exposta? Tá bom. Então, qual que é a próxima proteção? Que não tá ali presente os lábios externos e os internos, qual seria a próxima? Uma mucosa, né, mais trófica, mais protegida, com mais camadas, né?
os epitélios bem combinadinhos ali. E para isso a gente pode dar terapia manual, porque a gente sabe que quanto mais atrito a gente tem, mais a pele vai se proliferando, né? Vai fazendo citólise e reorganizando ali, fazendo mais proliferação celular. E daí a gente tem também uma infinidade de recursos, todos que promovem aumento da circulação sanguínea, que nutrem mais, ajudam a deixar uma pele também mais sadia, né? Mais tem um nome para isso, esqueci. Se vocês quiserem me ajudar aí a escrever, eu agradeço a ajuda dos universitários. Mas o que eu tô falando aqui é, por exemplo, uma radioterapia, pelo amor de Deus, uma radiofrequência iria muito bem para melhorar, né? Vamos tentar entender se as terminações nervosas dela não estão mais expostas também, porque tá mais atrófica por algum outro motivo. Tem mais coisas aí pra gente pensar. Fernanda, queixa de ardência em sexo oral. Se a paciente... desculpa, Fernanda, só voltando aqui, porque eu esqueci de comentar uma coisa. Daniele, sabe o que é muito comum também? Na alteração anatômica, a gente tem uns pubs que são muito projetados, né, para frente e para baixo. E aqueles introitos vaginais mais diminuídos, a pelve diminuída em diâmetro anterior-posterior de algumas pacientes. E daí, quando elas vão ter relação sexual, o pênis acaba sendo muito projetado ali pro pubis. E ele vai que nem uma lança, então acaba fazendo fissura anterior, e se a gente bobear, a gente não vê, né? Porque a gente não tem muito hábito de ver parede anterior enquanto fisioterapeutas. Mas se vocês investigarem, colocarem o espelhinho, quem gosta de usar espéculo, dá pra ver que ela vai ter uma alteração na parede anterior com uma certa frequência por causa desse pubis mais projetado. Daí a gente tem que mandar ver em alongamento, porque a gente precisa tentar projetar esse pênis mais para a parede posterior, né? E também orientação de posturas que priorizem essa biomecânica. Fernanda, queixa de ardência em sexo oral. Se a paciente não tem fissura e não há penetração de dedo, me leva a pensar mais em vulvodínia por conta dessa alteração nervosa periférica? Sim, Fernanda, eu acho que é um ótimo raciocínio. Não dá para falar que é o único, mas é um ótimo raciocínio e com certeza também seria o meu primeiro. Porque ela tá tendo ardência no contato, né, pelo sexo oral. E, em teoria, não era para doer. E aqui é o mesmo raciocínio das desestesias que a gente comentou. Qualquer toque, pressão, às vezes calor, tem até que entender se é da pressão. Por exemplo, o dedo provoca a mesma ardência que o sexo oral provoca, ou o calor às vezes é o que está acontecendo de diferente. Então a desestesia associada às mudanças termais, né, por excesso de temperatura ou por diminuição da temperatura, a gente precisa também saber identificar, porque as nossas pacientes são diferentes. Existe aqui uma tendência, mas eu tô falando agora totalmente baseado em dados empíricos de consultório, não científicos, das pacientes terem uma sensibilidade aumentada ao calor. E eu sempre comento nessas dicas, né, de aula assim mais informais para as fisioterapeutas que atendem a paciente com ardência, com vulvodínia, evitarem o calor enquanto não tiverem certeza que a paciente responda bem. Porque tem paciente que vai ter vulvodínia e o calor vai levar a um relaxamento e ela tem mais bônus do que ônus. Mas tem muitas pacientes que, se vocês usam um calor, que acaba sendo a consequência, por exemplo, do laser vermelho, do ultrassom contínuo, na verdade, um monte de coisa que a gente pode fazer que aumenta a circulação sanguínea e aumenta a temperatura. E o calor, né, propriamente dito, como uma termoterapia, ela piora muito a ardência, ela faz o mecanismo de trigger da dor, que é exatamente o que a gente deveria evitar. E às vezes no sexo oral, por causa da temperatura, isso pode acontecer. Então seria um caso de entender se no toque não acontece a mesma coisa, ou porque se o toque acontece tanto quanto o sexo oral, não é pelo sexo oral, é porque qualquer coisa que encoste vai levar ardência, certo? Mas se não for isso, eu acho que um outro ponto a se pensar é a temperatura. E se ela não tem fissura, né, concordo, não era para arder, então a gente vai pensar em desestesia. Iria por isso também. Sônia me perguntou qual é o nome da pesquisadora. Desculpa, Sônia, quando você escreveu isso, eu devia estar falando de alguém, mas agora eu já nem sei. Será que é a Etienne?
Mas se você procurar no PubMed como... Se for esse, tá? Que eu tô pensando. Se você tava se referindo ao artigo de Doppler, que a gente tava falando da circulação sanguínea diminuída na paciente com vulvodínia em comparação ao controle, eu tava falando da Etienne, que é minha amiga e eu esqueci o sobrenome dela, daqui a pouco eu lembro. Mas se você colocar no PubMed o meu nome, Marcela Bardin, e Doppler Ultrasound vulvodínia, você vai encontrar. Mal, o que eu fiz? Quem tá no grupo do WhatsApp, eu posso mandar, tá? Esse artigo, vou até anotar que é isso que eu tô prometendo. Doppler de ultrassom na vulvodínia e controles. Eu envio lá. Quem quiser, a gente tá com o link dele nos stories também. O grupo de WhatsApp é pra isso, pra gente conseguir mandar os materiais com mais facilidade. Tamizinha, vamos lá. O que a físio pode fazer com esse diferencial diagnóstico que encontramos através do pH vaginal? Se encontrarmos um pH mais alcalino ou mais ácido, o que vai mudar na nossa conduta? Muita coisa. Para começo de conversa, porque 50%, se não mais, eu acho que bem mais na verdade, da nossa conduta é orientação. E, nossa, é tanta coisa. Vamos começar a falar de sabonete. A gente, vocês sabem, né? Eu acho que quem me acompanha sabe eu não sou boa de Instagram e de um monte de material aí, mas esse do sabonete, ele viralizou. E eu falei muito, mostrei o teste, a Tami já foi minha aluna, ela também tá careca de saber disso. A gente mostra lá a diferença do pH do sabonete próprio para genitália, do neutro, né, que as mulheres tendem a usar porque parece que neutro não ofende ninguém, mas neutro em química é pH 7, que é extremamente alcalino, vai mudar muito o pH, vai alcalinizar as nossas pacientes se elas ficarem usando isso com muita frequência. E tem os sabonetes, então, típicos para genitália. Tem mais um monte de coisa para falar sobre isso, mas esse é só um exemplo. Se a paciente tem um pH vaginal ácido, ela está tendo vaginose citolítica, uma banal instrução sobre use o sabonete neutro para essa paciente já vai ajudar. Então, você não pediria para uma paciente usar o sabonete neutro, certo? Porque a gente sabe que o neutro não é bom para nossa paciente, porque o pH dela é muito alto, a não ser que ela esteja na menopausa, a não ser que ela seja criança, outros motivos. Mas se ela tá com uma vaginose citolítica, o pH dela tá ácido, e você identificou isso, só de você orientar isso, você já pode ajudar a vida dela. Tem mais um monte de coisa para ser feita. Então, por exemplo, a acidificação do pH tá crônica, tem mais coisas que a gente pode fazer? Com certeza, se a gente melhora a vascularização local dessa paciente, ela também vai estar com um pH mais fisiológico para essa região, né? E ao contrário também, tá muito alcalino, porque ela tá hipoestrogênica, e se você coloca ali um hidratante local ou faz algum exercício e consegue medir de novo e ver que acidificou, esse era o seu objetivo, né? Então, sim, eu sou super a favor, eu sei que é um assunto polêmico, algumas pessoas falam que não é pra gente, eu não entendo porque a gente faz tanta coisa que a gente empresta de raciocínios, né? Porque a gente tem uma área que é uma adolescente, a saúde da mulher é uma adolescente, não é nem adulta ainda. Então, é claro que a gente tem coisa que ainda não é embasada. É claro que a gente empresta raciocínio de outras áreas, da respiratória, da musculoesquelética, mas é saúde, é fisiológico, você sabe o que você está fazendo, não tem por que não. Angélica, uma das leis da osteopatia é a lei da artéria, que frisa a necessidade da fluidez dos líquidos corporais, contribuindo para a homeostase. Na osteo, focamos na estimulação da drenagem e ativação do sistema nervoso autonômico, dos vasos sanguíneos. Então, olha, eu tenho aprendido trabalhando com essa maravilhosa profissional que é a Angélica e a Tati também, entre outras que eu já tive contato, mas elas são maravilhosas, assim, as discussões de equipe, elas realmente são enriquecidas, assim, e a osteopatia tem muita coisa, né, para contribuir para melhora fisiológica, assim, do que tem que funcionar. Laís, estou atendendo uma paciente, sim, ela é jovem e tem vaginismo com presença de ardência. Você está falando da esclerose, né? Mas se ela tem vaginismo, já tem um motivo para ter ardência. Mas, se ela tem vaginismo, ela pode ter, na verdade, vulvodínia. Então, o diagnóstico diferencial dela, provavelmente, Laís, é uma sobreposição mesmo.
Constança, será que estão diminuídos por leaking, por exemplo? O que, hein? Porque eu acho que eu cheguei tarde no seu comentário, eu não sei o que você tá falando que tá diminuído por leaking. Constança, escreve de novo, por favor. E a Daniele me falando, sim, a região estava sempre avermelhada e depois da relação ela sempre sentia muita ardência. Essa história de sentir ardência depois da relação, gente, quem me ouve mais vezes sabe que eu falo isso sempre. São 2 raciocínios mínimos que a gente tem que ter. Uma das subclassificações da vulvodynia é o sintoma atrasado. Então, a gente acaba achando que não tem associação, mas ela vai ter primeiro o que provoca e depois o que ela vai sentir. E ela tem uma relação de, por exemplo, penetrativa, sexual penetrativa, né, pela vagina, e ela tem uma vulvodynia provocada. Mas na hora que ela tá tendo, ela não tem muito sintoma. E depois a dor, a ardência, a queimação vem. Então a gente pode ter essa subclassificação como atrasada. E ela vai referir exatamente isso, que depois da relação é que vem a ardência. Tem outros motivos. Ela pode fazer fissura e daí depois da relação vem a ardência. Ela pode ter algum tipo de alergia ao esperma e daí vira ardência. São muitos raciocínios, na verdade. Evitar a radiofrequência, Suzy? Não, na verdade a radiofrequência ela trata, né, essas atrofias, não teria por que evitar. Ah, será que você colocou isso quando eu tava falando da temperatura? Talvez, mas primeiro tem que ter certeza que a gente esteja falando de uma paciente que reage mal ao calor. Se ela reage mal ao calor, a radiofrequência para ela não vai ser bom, né? E daí, por que a gente ia usar a radiofrequência? Porque ela tem fissura recorrente? Será que essa fissura não é por uma mobilidade diminuída do tônus? Então, a manipulação para mobilidade textual seria melhor, né? Tem outros recursos para a gente pensar que não a radiofrequência, se for o caso. E é Sophie Bergeron, a pesquisadora de Montreal. Isso mesmo, Simone. Para entrar no grupo do WhatsApp, gente, tá com um link aí que a gente deixou nos stories. Se eu estiver falando besteira, eu prometo que quando eu terminar eu vou dar uma checada. Vou pôr até aqui e coloco. Estê, se puder ir já colocando, eu te agradeço também. O link no story, ou até no feed, ou não. Eu acho que tá no nosso Linktree na bio também, para entrar no grupo do WhatsApp. A Estefânia colocou aqui embaixo, gente, ela já respondeu, né? Não, Simone, é a doutora Angélica da minha equipe, ela é maravilhosa. Não acho que ela seja do projeto Afrodite, se ela for, eu que não sei do histórico dela, mas não é. Era a história dos lábios internos reduzidos. Ah, certo, entendi agora. E pelo calor. Bom, pessoal, muitíssimo obrigada pela companhia de vocês. A gente já bateu a 1 hora, né? Eu sempre acho que vai dar pra fazer uma discussão em 40 minutos, mas eu falo mais que o homem da cobra. E eu quero agradecer muito, muito vocês pela contribuição aí. Por favor, me sigam lá então no canal, se inscrevam no canal do YouTube, porque daí a gente vai conseguir deixar sempre salvas, tá bom? Um beijo grande e boa noite.